Boa noite, meninos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula. A gente vai fazer assim, eu vou estar disponibilizando pelo YouTube essa gravação. Assim que terminar, vocês vão voltar online para a gente tirar dúvidas e para eu passar os exercícios para a próxima aula, ok? A primeira pergunta que eu mandei para vocês são: quais os fatores externos que podem influenciar negativamente o paciente cirúrgico? Aí, quando existe o enfrentamento para o desconhecido, para dificuldades e experiências já vivenciadas, podem se apresentar alterações orgânicas e metabólicas, implicando complicação e até morte. Outro fator é o estado hemodinâmico, causando tensões. Essas são manifestadas em forma de hipertensão, insônia, ansiedade, entre outras. Então, assim, esses fatores externos, eles influenciam negativamente o paciente, porque às vezes esse enfrentamento que ele tem do desconhecido, às vezes ele já teve alguma experiência negativa vivenciada em algum processo cirúrgico, ou conhece alguém que teve, isso vai gerar alterações orgânicas e metabólicas. Então, assim, e essas manifestações, elas podem ser manifestadas, né, através da hipertensão, insônia, ansiedade, nervosismo, depressão, choro. Então, assim, esses fatores influenciam negativamente no processo cirúrgico. Por isso, quando a gente fala da importância da enfermagem no contexto cirúrgico, é porque você pode estar influenciando para que essas dificuldades, esses medos que o paciente tem, sejam minimizados, evitando assim essas complicações. O que CME e qual o seu objetivo? Então, CME, a gente já sabe, é a área responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentos médicos hospitalares. É na CME que realiza o controle, o preparo, a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. É considerada uma unidade de apoio técnico a todas as unidades assistenciais, proporcionando assim condições para atendimento direto e assistência à saúde dos indivíduos enfermos e sadios. Então, assim, a sua finalidade, seu objetivo é fornecer o fornecimento de artigos adequadamente processados, proporcionando assim condições para o atendimento direto e a garantia da segurança na assistência. Então, essa é a finalidade do CME, é fornecer esses artigos de maneira que propicie e garanta a segurança na assistência do paciente. Então, assim, esses artigos eles têm que ser adequadamente processados e eles serão processados na CME. Quais os setores que são interligados para oferecer o atendimento do cliente? Como eu falei, existe um conjunto de setores que estão diretamente ligados nesse atendimento ao paciente cirúrgico, como o pronto-socorro, o ambulatório, enfermaria clínica ou cirúrgica, o centro cirúrgico e a sala de recuperação anestésica. Então, assim, todos esses setores, eles têm um objetivo comum, que é proporcionar uma experiência menos traumática possível e promover uma recuperação rápida e segura do cliente. Igual eu falei, o pronto-socorro e o ambulatório como porta de entrada do paciente. A enfermaria clínica e cirúrgica é onde o paciente vai ficar internado antes da cirurgia e após a cirurgia. O centro cirúrgico e a recuperação anestésica é onde vai acontecer a cirurgia propriamente dita e onde o paciente vai se recuperar dessa anestesia para depois ser encaminhado para a enfermaria cirúrgica. Aí eu falei dos tipos de enfermaria que tem, que ela pode ser individual, pode ser coletiva, ok? A central de material esterilizado é responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentos médicos hospitalares. Quais etapas compreende esse processo? Então, esse processo envolve a limpeza, o preparo do artigo, o preparo da carga de esterilização, a esterilização propriamente dita, a guarda e a distribuição dos artigos a todas as unidades consumidoras da instituição. Então, daí a gente vai ver mais para frente também cada área. O profissional da saúde, o profissional que trabalha no CME presta qual tipo de atendimento ao cliente? Então, assim, o técnico e o enfermeiro que trabalha no CME, ele não presta um atendimento direto, ele presta um atendimento
indireto, porque ele não lida diretamente com o paciente, mas ele lida com os materiais que vão auxiliar nesse atendimento direto. Então, assim, qual o tipo de atendimento que é prestado por esses funcionários? Um atendimento indireto, porque ele não tem o contato com o paciente, mas é de suma importância porque a qualidade desses materiais que são preparados por ele vai influenciar no atendimento direto do paciente. Explique com suas palavras a dinâmica e o fluxo do CME. Então, assim, eu quero que vocês entendam, cada um vai explicar da sua maneira, mas eu quero que vocês entendam esse fluxo como? Ele é um fluxo unidirecional. Então, se ele vai sair da área suja até a área externa, estéril, e ele não vai ter contato. Vai evitar esse cruzamento. Então, se a área física do CML deve permitir não só o estabelecimento de um fluxo contínuo e unidirecional do artigo, evitando assim o cruzamento de artigos sujos com os limpos e esterilizados, como também evitar que o trabalhador escalado para a área contaminada transite pelas áreas limpas e vice-versa. Por isso, é esse fluxo unidirecional no CME de classe 2, ainda ela é realizada esse fluxo com barreiras físicas entre as áreas. Então, área suja, expurgo área suja, barreira física. Igual eu falei, uma parede com uma janela. Prepare materiais e a carga da autoclave, área limpa, separado também por barreira física. E a retirada do material e guarda do material estéril, que é a área estéril, também separadas por barreiras físicas. Escrever no caderno as definições existentes na RDC 15. Por quê, gente? Eu sei que são muitas, mas é necessário que vocês conheçam essas definições, até mesmo porque no decorrer das aulas a gente vai falar muito sobre isso. Então, assim, no artigo 4 da RDC, eles falam sobre as barreiras técnicas, que são aquelas barreiras comportamentais que o profissional ele tem que ter para evitar essa contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas. A barreira técnica ela é usada muito no CME de classe 1, porque ele tem essa conformidade, o espaço dele é diferente e os materiais que eles esterilizam é diferente. Então, sim, é uma unidade de menor fluxo. Então, não terá barreiras físicas, mas terá essa barreira técnica, que é essas medidas comportamentais. A carga de maior desafio é quando eles colocam o material para funcionar de uma maneira no pior cenário da rotina do serviço para ver se esse material realmente vai dar conta, tá? Aí fala do CME. O CME é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos para a saúde dos serviços de saúde, para a saúde dos serviços de saúde. Esse é o modelo geral. Quando ele é de funcionamento centralizado, essa unidade de processamento de produtos para a saúde que atende a mais de um serviço de saúde do mesmo gestor. Então, se ela está centralizada, tem os seus setores nos postos, dentro do ambiente hospitalar, vamos falar assim, dentro do ambiente hospitalar. Cada setor tem o seu expurgo, onde vai ser realizado a pré-limpeza e vai ser encaminhado para essa unidade centralizada. Consultório individualizado é o serviço de atendimento individualizado, funcionalmente independente de um serviço de saúde. Controle de qualidade do processamento do produto para a saúde é uma avaliação sistemática e documentada da estrutura e do processo de trabalho e avaliação dos resultados de todas as etapas do processamento de produtos para a saúde. A gente vai ver hoje sobre esses tipos de testes que existem, que vai entender se todo o processo, todas as etapas, elas estão sendo feitas de maneira adequada. Só que só está sendo feita de maneira adequada não é suficiente, ela tem que ser documentada também. Porque o que vai provar que realmente você fez aquilo é o que está escrito e documentado. Data limite do uso do produto esterilizado.
é o prazo estabelecido em cada instituição, baseando em um plano de avaliação da integridade das embalagens, fundamentado na resistência das embalagens, eventos relacionados ao seu manuseio, como estocagens em gavetas, empilhamento de pacotes, dobras da embalagem. Isso tudo pode diminuir a validade desse produto, as condições de umidade e temperatura, segurança da selagem e rotatividade do estoque armazenado. Então, assim, não tem-se uma data limite para esse produto. Cada instituição vai fazer, dependendo do seu invólucro, dependendo de qual material eles usam para embalar, como também da maneira que esses materiais eles são guardados e utilizados. A desinfecção de alto nível. Depois a gente vai entender bem mais a fundo um pouquinho desses tipos de desinfecção. Então, o que é a desinfecção? De alto nível, é um processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos. Então, quando falo desinfecção de alto nível, você vai imaginar que o que você tem que focar aqui na resposta é exceto um número elevado de esporo, porque quando ele mata todos os tipos de esporos, já não é uma desinfecção de alto nível, já é uma esterilização. E aqui na desinfecção de alto nível, eles falam que todos os artigos semicríticos, eles precisam ser passados por desinfecção de alto nível. A gente vai ver hoje no contexto da matéria. Por isso que eu pedi para vocês já darem uma olhadinha e anotarem, porque aí vocês vão começando a compreender e assimilar o que vocês escreveram com o que eu vou falar hoje. Desinfecção de nível intermediário, processo físico ou químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, micobactéria, a maioria dos fungos, dos vírus e dos fungos de objeto inanimado e superfície. A de nível intermediário, ela não consegue matar esporos bacterianos. Então, assim, a diferença do alto nível para o intermediário está aí. Ela mata formas vegetativas, micobacterianas, a maioria dos vírus e fungos, exceto os esporos bacterianos. Porque ao alto nível, ela além de destruir micobactérias e fungos, ela ainda mata, ela consegue matar um elevado nível de esporos bacterianos. Mais para frente a gente vai entender direitinho quando tiver o slide de desinfecção. Detergentes, produtos destinados à limpeza de artigos e superfícies por meio da diminuição da tensão superficial, composto por um grupo de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas ou pó-solúveis em água, que contém agente umectante e emulsificante, que suspende a sujidade e evita a formação de compostos insolúveis ou espuma no instrumento ou na superfície. Então, isso é um detergente. Embalagens para esterilização de produtos para a saúde. É um invólucro que permeia a entrada e a saída do ar e dos agentes esterilizantes e impede a entrada de micro-organismos. Então, as embalagens, elas são próprias porque ela vai permitir a entrada e a saída do ar e dos agentes esterilizantes, mas ela impede a entrada de micro-organismos, ok? Lavadora ultrassônica é o equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação em ondas de energia acústicas, programada em solução aquosa, rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à superfície do produto. Limpeza. O que é limpeza? Remoção da sujidade orgânica e inorgânica, redução da carga microbiana presente nos produtos para a saúde, utilizando água, detergente, produtos e acessórios para limpeza por meio de ação mecânica, ela pode ser manual ou automatizada, que é o caso da lavadora ultrassônica, atuando em superfícies internas, lúmen, e externas, de forma a tornar o produto seguro para o manuseio e preparo para desinfecção ou esterilização. A pré-limpeza. A pré-limpeza ela ocorre nesses setores que eu falei, o exemplo de uma UTI, onde
após o uso do material, vai ser feita essa pré-limpeza para não deixar que encroste esse material, essa sujidade sanguinolenta ou essa secreção. Então, é realizada essa pré-limpeza, que é a remoção da sujidade visível presente nos produtos de saúde, onde vai ser encaminhado para o CME para realizar a limpeza, que pode ser tanto manual ou automatizada. Produtos para a saúde críticos, semicríticos e não críticos. A gente vai ver isso hoje também. São produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistemas vasculares, incluindo também todos os produtos para a saúde que estejam diretamente conectados a estes sistemas. Produtos para a saúde semicríticos, produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosa íntegra colonizada. A gente vai ver isso hoje também. Produtos para a saúde não críticos, produtos que entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. Então, não crítico é um termômetro. Esses produtos, eles não têm, eles têm contato ou com a pele íntegra ou nem entram em contato com o paciente. Então, são produtos não críticos. Produtos para a saúde passível de processamento. São os produtos para a saúde fabricados a partir de matérias-primas e conformação estrutural que permitam repetidos processos de limpeza, preparo e desinfecção ou esterilização, até que perca sua eficiência e funcionalidade. Então, os produtos passíveis de processamento são aqueles que eles já vão ser fabricados de maneira que ele aguente esses processos, tanto de limpeza, preparo, desinfecção ou esterilização. Produtos para a saúde crítico de conformação complexa. São produtos para a saúde que possuem lumen inferior a 5 mm ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas. Então, esses de conformação complexas é obrigatório que tenha o uso da lavadora ultrassônica, que ela vai conseguir fazer essa lavagem nesse interior. Não complexas. Já são aqueles produtos cuja superfície interna e externa podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e tenham diâmetros superiores a 5 mm nas estruturas tubulares. Processamento de produtos para a saúde é o conjunto de ações relacionadas a pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras. Qualificação da instalação. É evidência documentada fornecida pelo fabricante ou distribuidor de que o equipamento foi entregue e instalado de acordo com suas especificações. A qualificação de operação. Evidência documentada fornecida pelo fabricante ou distribuidor de que o equipamento, após a qualificação da instalação, opera dentro dos parâmetros originais de fabricação. Qualificação de desempenho. Evidência documentada de que Espera só um pouquinho. Qualificação de desempenho. Evidência documentada de que o equipamento, após as qualificações de instalação e operação, apresenta desempenho consistente por no mínimo 3 ciclos sucessivos do processo com parâmetros idênticos, utilizando-se pelo menos a carga de maior desafio determinada pelo serviço de saúde. Aquela carga de maior desafio é quando a autoclave ela vai estar com o máximo de material dentro dela, igual eu falei. Eles olham o pior dia de serviço, aquele dia que vai ter mais material. Então, vai fazer esses 3 ciclos com a carga de maior desafio e vai ver se os parâmetros foram idênticos. Então, sim, vai ter uma qualificação de desempenho. E ele já vai ter tido aquela qualificação tanto na instalação quanto na operação. Isso tudo tem que ser documentado, não adianta ser só verbalmente. Então, sim, tem que estar documentado. E depois vai fazer essa documentação também
da qualificação de desempenho desse aparelho. A rastreabilidade é a capacidade de traçar o histórico do processamento do produto para a saúde e da sua utilização por meios de informações previamente registradas. A gente vai ver isso na hora que a gente for ver nos pacotes de esterilização, quando eles fazem, quando o material é esterilizado, tem que ter um rótulo falando qual máquina que fez aquela esterilização, que dia fez, quem fez aquele processo, quando foi entregue. Então, assim, para conseguir rastrear esse material. Então, se eu usei uma bandeja, eu fiz uma cirurgia de esterectomia, aí a minha bandeja ela foi preparada pela autoclave 1 no dia tal, na hora tal, pelo funcionário tal, porque se acontecer algum problema, faz conta aí no teste lá eles descobrem que aqueles materiais daquela autoclave eles estragam com algum tipo de problema. Então eles vão conseguir rastrear quais foram os pacientes que utilizaram aquele material para ver se eles estão tendo algum tipo de infecção, entendeu? Resíduos do serviço de saúde são todos aqueles resultantes de atividades exercidas no serviço de saúde, público ou privado, que por suas características necessitam de processo diferenciado em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final. O representante legal, quando é um serviço terceirizado, é a pessoa física investida de poderes legais para praticar atos em nome da pessoa jurídica. Quando é no ambiente hospitalar, é o responsável técnico, que no caso no hospital é o enfermeiro, que é o profissional de nível superior, legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde ou pela empresa processadora, conforme a legislação vigente. Unidades satélites. São unidades do serviço de saúde que realiza uma ou mais etapas do processamento dos produtos para a saúde, localizadas fora da estrutura física do CME e subordinada a este em relação aos procedimentos operacionais. Dentro de uma UTI e dentro de um pronto-socorro, nesses setores mais complexos, sempre tem uma unidade satélite de CME. Por quê? Não tem como toda hora que precisar de fazer um procedimento ter que ir lá na CME para pegar esse material. Então, sim, tem essas unidades satélites dentro do setor, onde são armazenados os materiais que são utilizados naquele setor, com o controle também do CME, entendeu? E eles têm todos os procedimentos operacionais para guarda e manuseio daquele material. Aí aqui a gente terminou a correção do exercício. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, no decorrer que o vídeo for passando, vocês vão anotando, que assim que acabar o tempo do vídeo, a gente vai voltar online para tirar as dúvidas, ok? Então, Centro de Material de Esterilização. Como a gente sabe, é uma unidade funcional de apoio técnico responsável pelo processamento de produtos para a saúde em serviços de saúde. A classificação, como eu falei, ela pode ser classe 1 e classe 2. A classe 1 é aquele que realiza o processo de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexas, passíveis de processamento. Então, assim, não complexa, com lume inferior a 5 milímetros. Desculpa, gente. Aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa. Então, são aqueles com lumen maior que 5 milímetros. Eles têm a estrutura física da classe 1, ela é feita a partir de barreiras técnicas, como a gente viu lá nas definições. Essas barreiras técnicas, elas são comportamentais, muito utilizados em unidades básicas de saúde, que tem algumas unidades que elas possuem o seu CME, só que ela não tem essa estrutura física, porque lá também tem uma quantidade menor de uso de materiais. Então, assim, ela é como se fosse
um cômodo só para aquela CME. Só que aí o que vai diferenciar é as barreiras técnicas, que são aquelas barreiras comportamentais que o funcionário vai ter para evitar que o material limpo e o sujo eles fiquem no mesmo espaço. Exemplo, pode ser separado por bancadas, as bancadas podem ser separadas por pia ou lado diferente de uma mesma sala. Então, assim, a área limpa e a área contaminada, e as barreiras comportamentais. Já na classe 2, já são aqueles realizam o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. Então, a complexa é quando o lúmen ele é inferior a 5 milímetros. Então, quando é inferior a 5 milímetros, ele vai precisar de um processo de limpeza automatizado, que são as lavadoras ultrassônicas, porque esse lume ele é muito inferior a 5 milímetros, então se ele é muito pequeno e não consegue ser retirado através da limpeza manual. E a estrutura física da classe 2, ela já é com barreiras físicas, que são aquelas barreiras, igual eu falei, é uma parede com uma janela, com o objetivo de evitar o cruzamento de dos artigos. Tá, essa daqui na RDC 15, aí no artigo 30, ele fala: o trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar vestimentas privativas, touca e calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas. A gente viu na última aula os EPIs que são necessários, só que a gente vai dar uma revisada pela RDC 15. Então, já fala, primeira coisa, o trabalhador ele deve ter o quê? Vestimenta privada, touca e calçados fechados em todas as áreas técnicas e restritas. O trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual de acordo com sala-área, conforme anexo dessa resolução, que foi aquele anexo que eu mostrei na última aula. Para descarga de secadoras e termodesinfetadoras e carga e descarga de autoclaves, é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeável, porque vai ser muito quente esses locais. Então, assim, para o funcionário ele estar protegido, ele precisa usar essas luvas de proteção térmica impermeável. Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de máscara e óculos. Quando não especificado, o equipamento de proteção deve ser compatível com o risco inerente à atividade. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Então, por isso que a gente fala, aquela vestimenta, ela é privativa, ela é do setor. Acabou a sua atividade, você vai retirar aquela roupa, vai pôr para lavar, você vai jogar os materiais, os EPIs que são de uso individual descartáveis fora, e os óculos vocês vão fazer a limpeza e vão guardar nos locais apropriados. E o trabalhador ele não pode deixar o local de trabalho, tanto com essas proteções individuais, quanto com as vestimentas que são privativas desse setor. A estrutura física. O principal princípio, adorei, dessa estrutura física é permitir fluxo unidirecional dos artigos. Então, se a estrutura física ela vai ser toda composta, toda construída para se evitar que haja o cruzamento desses materiais. Então, o CME de classe 2, a gente vai trabalhar muito só com o CME de classe 2, porque é o que a gente vê no ambiente hospitalar. E se a gente saber da classe 2, se a gente precisar trabalhar numa classe 1, a gente vai saber também, porque a classe 2 ela é um pouco mais automatizada, um pouco mais complexa para se trabalhar. Então, sabendo trabalhar na classe 1, você consegue trabalhar no CME de classe 1. Se você souber trabalhar no CME de classe 2, você vai conseguir trabalhar no CME de classe 1. Então, assim, os ambientes que
que uma CME de classe 2 precisa ter, no mínimo, são esses. A sala de recepção e limpeza, que é aquele setor sujo. A sala de preparo e esterilização, que é o setor limpo. A sala de desinfecção química, quando aplicável, é o setor limpo. A área de monitoramento do processo de esterilização, setor limpo. E sala de armazenamento e distribuição dos materiais esterilizados, que é um setor estéril. Aqui tá limpo, mas é estéril, viu, meninos? Os processos básicos de uma CME. Então, é inspeção, limpeza, preparo, embalagem, esterilização e armazenamento. Esses são os processos básicos. Em que consiste a inspeção? É a verificação das condições do artigo, do artigo desses materiais, no caso, né? Então, vocês vão ver como está esses materiais, sempre visando a segurança do trabalhador, porque esses materiais, eles não podem ter materiais pérfuros cortantes. O funcionário, ele tem que ter cuidado ao manipular esses materiais, e os artigos que são passíveis de desmontagem vão ter que ser desmontados, tá? Então, você vai inspecionar esse material, ver se tem algum tipo de pérfuro cortante, como uma agulha, um bisturi, que isso era para estar, já era para ter sido jogado fora antes de juntar todos esses materiais, mas sempre, quando se trabalha com seres humanos, às vezes corre o risco de se esquecer algum material. Então, quando chega na CME, se o funcionário ele não tiver esse cuidado na inspeção, ele pode correr o risco de ter um acidente. A limpeza. Gente, não existe esterilização sem limpeza. Não existe desinfecção sem limpeza. O primeiro processo para tanto esterilização e desinfecção é a limpeza. Então, ela é a primeira etapa do processamento do artigo. Porque, se tem sujidade, não vai ser possível que essa esterilização ou essa desinfecção, ela seja feita de maneira adequada. Por quê? Se não há uma remoção da sujidade, pode ocorrer a formação de biofilme. O que é biofilme, gente? São massas microbianas contendo material celular e extracelular aderida às superfícies dos artigos, que permanecem imersos em líquido, inclusive sangue. Uma vez formada essas massas, os agentes esterilizantes precisam penetrá-la antes de conseguir eliminar o micro-organismo. Então, assim, o processo de esterilização ele não vai ser adequadamente feito, porque não vai ter como entrar nesse biofilme, que é como se fosse um sangue seco. Então, assim, vai fazer a esterilização, mas a esterilização ela não vai ocorrer nessa superfície que tem essa sujidade. Então, é necessário remover toda a sujeira, remover toda essa sujidade, e com isso tem a remoção também ou a redução do micro-organismo e remoção ou redução de substâncias pirogênicas. A limpeza ela vai servir para tudo isso, então por isso que ela é a principal etapa, porque senão, se você acha que o material ele está limpo e ele não está limpo, na hora da esterilização vai ter essa formação desse biofilme, dessa massa mesmo microbiana rígida, dura. Então, assim, vai ter uma dificuldade que os esterilizantes consigam penetrar e realmente fazer a esterilização efetiva. Por isso, a importância da limpeza. Os insumos usados para fazer essa limpeza são, na classe 2, os dois artigos lá da RDC 15 que falam sobre isso, o 66 e o 69, fala. A limpeza de produtos para a saúde com conformação complexa devem ser precedida de limpeza manual e
complementada por limpeza automática em lavadora ultrassônica ou outro equipamento de eficiência comprovada. Então, aqui nessa RDC, eles tornaram-se obrigatório o uso de limpeza automatizada quando está relacionado a materiais de conformação complexa, que são aqueles com lumen inferior a 5 milímetros. Então, se eles são muito pequenos, então, se essa lavadora ultrassônica, ela vai fazer o quê? Ela vai ser conectada nesses locais de difícil acesso, e através de ondas ultrassônicas e de vapor e de água e de ar, vai conseguir remover essa sujidade interna, o que vai fazer que o material realmente esteja limpo. Você lembra? A limpeza, ela precede todo o processo, tanto de desinfecção quanto de esterilização. E ainda no artigo 69, ele complementa que deve-se utilizar pistola de água sob pressão para limpeza manual de produtos com lumen e ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado seco e isento de óleo para secagem dos produtos. Uma mangueira que usa para aspiração. Ela é tubular, ela é de plástico. Ela é esterilizada. Só que se você não consegue retirar a sujidade de dentro dela, que a aspiração na maioria das vezes tem muita secreção sanguinolenta, e ela pode ficar aderida à parede dessa borracha. A borracha é como se fosse uma mangueira que a gente usa em casa, só que ela é transparente. Então, assim, é necessário o uso dessa pistola para poder estar fazendo a limpeza interna desse produto. Então, a gente tem ainda escovas, esses tipos de escovinhas que elas penetram em vários tipos de orifícios, e quando o lume é muito inferior, utiliza-se quando a conformação é complexa, utiliza-se a ultrassom, a lavadora ultrassônica. O preparo. O preparo ele já envolve a secagem, que é a remoção da umidade. Se for objetos cilíndricos, igual eu falei, uma borracha, tem que se usar o ar comprimido ou o nitrogênio para estar secando esse interior, porque se existir umidade também não vai ser, o processo de esterilização ele não vai ser competente, não vai ser um processo adequado. Então, se você tem um material úmido, molhado, não adianta esterilizar, porque esses materiais eles não vão ser esterilizados de forma adequada. E além de também enferrujar esse material e diminuir a durabilidade desse material. O tecido de algodão, que é usado para fazer essa secagem, o acondicionamento dos artigos para esterilização, então vão se usar bandejas, caixa de inox ou container, ou algum avulso, igual tem aqui em cima dessa imagem, tem um pacotinho avulso. Então, assim, bandejas, aqui esse desenho é de uma bandeja. Quando é caixa de inox, a RDC 15 ela regulamenta que todas as caixas de inox ou containers ela tem que ter furos em toda a sua superfície, porque se ela estiver realmente tampada, igual essas marmitinhas antigas da gente, quadradinha, se ela não tiver nenhuma perfuração, o ar não vai conseguir entrar lá dentro para fazer o processo de esterilização. Então, essas caixas de inox elas têm que ser perfuradas. E também a embalagem, isso tudo na fase do preparo. Agora, para a gente falar um pouquinho das embalagens. Qual que é a finalidade das embalagens? Que são os invólucros. Manter a manutenção da esterilidade, proteção para o transporte e armazenamento, providenciar a transferência asséptica dos artigos. Aí tem os tipos de primeira geração, base de celulose, segunda geração, celulose com reforço de fibras sintéticas, terceira geração, celulose com fibras sintéticas e fibras sintéticas externas. Então, assim, essa manutenção da esterilidade. As embalagens, elas têm que permitir que o ar, ou seja, processo físico ou físico-químico, o ar e aqueles produtos químicos, eles entrem no material e eles saiam mais
essa embalagem ela tem que evitar a entrada de micro-organismos. Os tipos de embalagem. Tecido de algodão, que ele é utilizado na esterilização a vapor. Papel grau cirúrgico, também na esterilização a vapor. A manta de SMS, a gente vai ver cada um. É esterilização a vapor e baixa temperatura, que é a esterilização por peróxido de hidrogênio, que é um processo físico-químico. Igual o tecido de algodão é esterilização a vapor. Quando é só esterilização a vapor, que é o uso só da autoclave, é um processo físico. Quando usa esse processo físico, mas algum tipo de composto químico, já é físico-químico, igual o peróxido de hidrogênio. E esse TVEC, que é esterilização de baixa temperatura no peróxido de hidrogênio, que a esterilização por peróxido de hidrogênio, ela usa uma temperatura um pouco menor. E esse material, esse TVEX, ele é próprio porque ele consegue deixar que o peróxido de hidrogênio permeie o material por dentro e não deixa também que micro-organismos entrem nessa embalagem. Então, o tecido de algodão é algodão 100%, tá? Ele é padronizado pela NBR 12.546, de 1991. O padrão é padrão sarja, 2 em 1, então são dois panos de algodão cru colocados, um em cima do outro, com textura de 40 a 56 fios por centímetro quadrado. Tem que ser duplo, sem perfurações ou cerzimentos. Então, assim, se esse tecido ele apresenta alguma perfuração, já inviabiliza o uso dele, porque pode-se entrar micro-organismos por esse orifício. Então, sim, o material não pode ser considerado estéril. E cerzimento é quando tem aquele buraquinho, a gente vai lá e vai só cingir, que eles falam, aquele buraquinho. Aproveitar, vai lá só tampar aquele buraquinho, vai passar a costura, também não pode. Então, assim, embalagens de tecido, de pano que possui ou qualquer perfuração, por isso que você tem que inspecionar também o invólucro que você vai usar. Pegou o tecido de algodão, você vai observar se ele tem algum cerzimento, se ele foi costurado, algum buraquinho dele, se ele tem algum tipo de perfuração, porque e se tiver isso, vai inviabilizar o uso. É obsoleto, porque já tenho coberturas, embalagens mais avançadas, o controle do número de reutilizações e baixa resistência à perfuração, porque esse é o problema, uma das desvantagens, só que uma vantagem no ambiente hospitalar, que se tem um fluxo muito grande de material, essa manta, esse tecido, essa embalagem de tecido de algodão, ela pode ser reutilizada. Usou, lavou, pode ser utilizada novamente. Então, assim, traz uma economia muito grande para um hospital de grande porte. O papel grau cirúrgico. Esse papel grau cirúrgico ele é um pouco mais caro, tá? Só que a desvantagem é que ele não aguenta materiais muito pesados, igual assim, no ambiente cirúrgico, as bandejas, ela não consegue ficar realmente protegida, porque ela não consegue, quando o material é muito pesado, ela não consegue ficar realmente fechada. Então, por isso que ainda se usa a manta de algodão. Ela é permeável aos esterilizantes de vapor saturado sob pressão, autoclave, e as esterilizações de óxido de etileno e formaldeído. Então, são outros tipos de esterilização, sem ser da autoclave, que é um método físico, e tem esses métodos físicos químicos, que é o óxido de etileno e formaldeído. E esse papel grau cirúrgico, ele consegue, ele é bem utilizado em qualquer uma desses tipos de esterilização. A única desvantagem é que quando o material ele é muito pesado, o invólucro ele não consegue se manter fechado. Então, sim, se utiliza-se a manta de algodão a 100%. A manta SMS, ela parece um TNT, mas não é um TNT, tá?
segue também a BNT-NR ISO 14.909. Ai, gente, que número difícil. 149901B, que é a especificação de sistema de barreira estéreo. Então, sim, ela é regulamentada, ela é aceita. Ela também tem uma média resistência à tração e a ações pontiformes. Então, sim, materiais com pontas que podem cortar. Então, assim, elas não conseguem, elas não são impermeáveis a isso, então ela tem essa redução. E das principais desvantagens é porque ela é de uso único, o que aumenta o resíduo hospitalar. Então, assim, se você utilizou uma vez, ela não pode ser reutilizada, tem que ser descartada. O ticket é um composto de fibras finas de polipropileno de alta densidade formado pela ação do calor. Então, assim, ele é um material, ele não possui papel, ele é muito parecido com o papel grau cirúrgico, só que o grau cirúrgico um lado é papel, o outro lado é plástico. Já no ticket, ele é todo plástico, as duas, como se fosse uma sacola mesmo, transparente, só que ela é permeável. Quando fala permeável, porque ela aceita que esses compostos da esterilização, do óxido de etileno, do peróxido de hidrogênio, do formaldeído e da radiação penetre dentro desse invólucro, dessa embalagem, faça a esterilização e ela impede também a entrada de micro-organismos. E é resistente à tração e a selagem dela é muito eficiente. Então, assim, só que ela é de alto custo, então, assim, eu nunca vi em nenhum hospital que eu trabalhei esse tipo de material. Porque o custo dela é muito alto e sendo que existem outras embalagens, mesmo às vezes com algumas desvantagens, mas a vantagem maior é econômica. Quando se fala embalagem, o prazo de validade de embalagem, antigamente, quando eu estudei, cada uma tinha-se o tempo determinado. Isso aí vai depender do setor que você trabalha. Aí eles vão delimitar o tempo para cada embalagem, tá? Que aí vai ser influenciado por vários fatores, igual assim, o número de manipulação, o local de armazenamento e o tipo de embalagem. Então, assim, esses fatores vão influenciar para que o prazo de validade seja estipulado. Aí, como eu falei com vocês sobre a rastreabilidade, nesse momento, quando a gente termina a embalagem desses materiais, a gente vai fazer um rótulo de identificação para essa embalagem. Então, deve ter o nome do produto, o número do lote, a data da esterilização, a data de limite de uso, que vai ser estabelecido pelo serviço, o método de esterilização e o nome do responsável pelo preparo. Então, isso aqui vai fazer com que a gente consiga rastrear esse produto até a sua utilização, entendeu? Tem o nome, uma bandeja de esterectomia, o número do lote vai ser o número que a esterilização, que a autoclave vai fornecer. A gente, então, assim, no dia tal, o número do lote vai ser esse. Então, a gente vai anotar no rótulo a data que foi esterilizada, a data limite de uso pela instituição, o método de esterilização, se foi uma autoclave, se foi uma autoclave de óxido de etileno, se foi uma autoclave de peróxido de hidrogênio. Então, assim, você vai falar qual método que foi utilizado e o nome do responsável por esse preparo. Por que disso, gente? Porque se acontecer algum problema naquela carga, daquela autoclave, daquele dia, então, assim, hoje teve um pico de energia durante a esterilização, mas aí esses materiais foram disponibilizados para cirurgia. Aí, na hora que eles vão ver os indicadores, eles veem que aquele processo não foi feito adequadamente ou apresentou algum tipo de problema. Aí, eles vão observar
vão tentar rastrear se já teve alguém que usou algum material que saiu daquela carga e para fazer esse acompanhamento, para ver se a pessoa está tendo algum tipo de infecção, para já se iniciar algum tipo de antibiótico, dependendo do que foi encontrado, entendeu? Gente, qualquer dúvida vocês vão anotando, que aí depois, na hora assim que a gente voltar online, a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Esterilização, processos. Esterilização por vapor saturado por pressão, que é um método físico. Esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, físico-químico. O físico porque vai usar o ar, o vapor como fonte de esterilização. Quando coloca-se algum composto químico, igual por plasma de peróxido de hidrogênio, já vai ser considerado um processo físico-químico. E esterilização por óxido de etileno, também um processo físico-químico. O vapor saturado sob pressão é considerado mais seguro, que realiza a redução de micro-organismos dos artigos, utilizando o calor e a umidade para provocar a termocoagulação de suas proteínas. O processo é a remoção do ar do pacote, a injeção de ar saturado e secagem em 2 ciclos repetitivos. É isso que ocorre na autoclave. Aí tem um exemplo de uma autoclave, tá? É o mais utilizado aqui em Valadares. O peróxido de hidrogênio. Esse daí já é um físico-químico. Ele é de alto custo, ele reduz o número de micro-organismos através de ligações iônicas com as moléculas dos micro-organismos. Ele é de baixa temperatura, chega a 52 graus Celsius. Ele é ideal para artigos termossensíveis e permite o processamento local. Equipamento permite uma eficiência vigilância do ciclo de esterilização, processo de limpeza e secagem. Baixa penetração em artigos com lumen menor que 1%, 1 milímetro e comprimento maior que 45 centímetros e fundo cego. Então, assim, nesse aparelho a gente consegue monitorar todos os ciclos de esterilização, processo de limpeza e de secagem, tá? Ele faz essa leitura para a gente. Quase eu nunca vi utilizar também não. O óxido de etileno, vocês veem a diferença do EPI de quem trabalha na esterilização de óxido de etileno, porque ele é altamente tóxico, ele é explosivo, só que ele tem uma alta penetração em lumes estreitos e fundos cegos. Então, assim, ele é utilizado muito para fazer a esterilização de gelco, scalp, esses que tem um lumen muito inferior, então assim, vai ser esterilizado em óxido de etileno, então usado mais por indústrias mesmo, porque ela é altamente tóxica, ela é explosiva, então assim, ela é de alto custo, ela usa também baixa temperatura, tendência a deixar resíduos tóxicos, etilenoglicol e etilenocloridina, é carcinogênico, carcinogênico e teratogênico. Então, assim, além de poder causar câncer, também pode ter o risco de ter, quem trabalha nesse local que tem contato, pode ter algum tipo de filhos com má formação. Tá bom? Por isso, o equipamento de proteção dos funcionários são totalmente diferentes, porque além de ser tóxico, essa toxicidade que os funcionários vão absorvendo no dia a dia do trabalho pode gerar para ele câncer, ou se no caso, se for um homem ou uma mulher, independente, isso vai estar no DNA, pode causar má formação nos seus filhos. E, além disso, ainda tem outros processos de esterilização que não são tão utilizados, mas existem,
que é por radiação gama. Este tipo de esterilização é utilizada especialmente em artigos descartáveis, produzidos em larga escala, como fio de suturas, luvas e outros. O formaldeído gasoso é praticamente desconhecido no Brasil, porém é muito difundido em alguns países, como a Europa e Suécia. É utilizado para materiais que não podem ser expostos ao calor, materiais termossensíveis, como equipamentos elétricos e endoscópios. Radiação ultravioleta fornece desinfecção sem adições de produtos químicos, o que torna segura para o uso residencial e industrial, uso em água potável, desinfecção de águas de piscina, tanques de peixes, aquários, lagos e etc. Os indicadores, agora a gente vai entender, a gente já conheceu a autoclave, a gente já viu como que funciona todo o processo, desde o preparo até da embalagem. A gente conheceu os tipos de esterilização que existe. Agora a gente precisa saber os indicadores que existem desses processos de esterilização. Então, assim, como eu vou realmente comprovar que aquela máquina ela realmente está funcionando, que ela está fazendo o que ela diz fazer para manter para esterilizar esse material, para matar todas as bactérias. Então, assim, se ela é de vapor, então assim, eu tenho que ter algum indicador que mostre que o calor realmente está entrando dentro dessa autoclave e está sendo do valor correto. Então, sim, os principais indicadores. Tem o de classe 1, cada vez vai aumentando-se, melhorando-se esses indicadores. Então, são o indicador classe 1, são indicadores químicos, demonstra se o artigo passou por um processo de esterilização por meio de alteração de calor. Então, exemplo de fita de autoclave e indicador de embalagem. Esses daí, eles vão mostrar se houve o vapor mesmo, se houve aquele calor, todo aquele processo para que o material tenha sido esterilizado. Mas ele sozinho, ele também não vai falar que aquele material realmente está sendo esterilizado. Esse é um dos, tá? O teste Baldic, ele é de classe 2, ele é específico, testes específicos relevantes para o equipamento de esterilização, que é o Baldic. Ele testa a bomba de vácuo do equipamento, então ele vai mostrar se a bomba de vácuo daquele equipamento está funcionando. Então, assim, já vem o pacote pronto, ou você pode, a empresa, ela compra eles individualizados e fazem o pacote. Esse pacote ele vai ser colocado dentro da carga da autoclave e aí durante esse processo, após vai observar se ela realmente mudou todo de cor ou se ela tem algumas bolhas ou algumas falhas que vai demonstrar se a bomba de vácuo do equipamento está boa ou não, se ela está realmente eficiente, funcionando direitinho. A classe 3, ela reage apenas a um parâmetro, é pouco utilizada no Brasil. A classe 4 é designada para reagir a 2 parâmetros, temperatura e tempo de exposição. E a classe 5 reage a todos os parâmetros críticos da esterilização, que é temperatura, tempo mínimo de exposição e a qualidade do vapor, porque, como a gente viu, a esterilização é isso, ela vai usar do calor e do vapor e da umidade para fazer com que o material seja esterilizado. Então, assim, esses indicadores, esse indicador da classe 5, ele vai olhar vários parâmetros daquele equipamento. Então, se a temperatura está adequada, se o tempo mínimo de exposição foi adequado e se a qualidade do vapor que foi emitido por esse equipamento também foi adequado. E a classe 6, que ele é emuladores designado a reagir a tipo específicos de parâmetros de esterilização, onde deve ser utilizados no tempo específico de exposição, de 7, 12 e 18 minutos. Aí, isso aqui é um resumão que eu peguei na internet, que eu achei interessante para vocês verem, dos indicadores químicos. Lembre que esses são indicadores químicos. Eles vão observar
a funcionabilidade desse aparelho, para ver se a temperatura está correta, se o tempo está correto, se o vapor que está sendo colocado está correto, tá? Então, da classe 1, ele muda de cor dependendo da exposição à temperatura. Então, ele vai mudar de cor. O teste Baldic, a eficiência, aí vocês vão vendo cada um aqui, ó, esse daqui, ele é a fita de autoclave, né? Então, são tiras impregnadas com tinta termoquímica que muda de coloração quando exposto à temperatura. Mas só a exposição à temperatura não significa que os outros, tanto o tempo quanto o vapor, se estão adequados, mas já é um parâmetro para ver que pelo menos a temperatura está ok. O teste Baldic, ele testa a eficácia do sistema de vácuo da autoclave e pré-vácuo. É o uso diário no primeiro ciclo, sem carga, que é alta temperatura, por 3 a 5 a 4 minutos sem secagem. Então, vai fazer aquele processo sem a secagem, o processo da esterilização, e vai ser interrompido antes de fazer a secagem para a leitura desse teste Baldic. Então, se ele vai fazer a eficácia do sistema de vácuo da autoclave. Opa. O de classe 3, ele controla um único parâmetro, a temperatura pré-estabelecida. Então, esse daqui é pouco utilizado no Brasil, eu nunca vi também não, os outros já. A classe 4, ele é indicador de multiparâmetro, controla a temperatura e o tempo necessário para o processo. Então, esse daqui ele vai mostrar se a temperatura e o tempo foi adequado. A classe 5, o integrador, ele controla a temperatura, o tempo e a qualidade do vapor. Esse é o mais utilizado, tá? E o 6 é o intervalo de confiança maior, ele tem um intervalo de confiança maior que a classe 5. Então, o que a gente mais utiliza aqui é a classe 5, 6, que ele controla, ele observa mais parâmetros daquele aparelho. E agora o monitoramento biológico. Aí, esse monitoramento biológico, ele vai comprovar que aquele aparelho ele está realmente matando as bactérias, matando esses esporos colonizados. Ele é realizado exclusivamente pelo uso de indicador biológico. O que são esses indicadores biológicos? São ampola contendo um papel filtro com a população colonizada de esporo resistentes ao processo em teste, sendo 106 unidades formadoras de colônia. Então, vão ter dentro desses testes, vão ter esporos resistentes. Então, esses esporos, eles têm que ser eliminados no processo de esterilização, porque senão o nosso material não vai estar livre de esporos, então não vai ser uma esterilização completa. Então, esse teste vai garantir que essa autoclave esteja funcionando adequadamente. Então, ela possui invólucros com meio de cultura, são submetidas ao processo de esterilização e levadas para incubação, igual eu mostrei aqui nessa incubadorazinha. E a leitura dos resultados é em 24 horas, 3 horas e 1 hora, dependendo do fabricante deste teste, deste indicador biológico. A gente vai parar por aqui, tá? Já tem 1 hora de gravação. Assim que vocês terminarem, é para voltar na aula online, para a gente tirar dúvidas e para eu poder passar mais alguns exercícios, tá bom?